Graças ao Pai nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, bem. Hoje vem com mais um vídeo, né? Uma reflexão. Dessa vez o título é: por que a NASA não consegue explicar o que é paz? Né? A gente sabe que a NASA é um lugar onde tem a alta tecnologia sobre várias ciências, né? Porém, algo realmente, como está escrito na Sagrada Escritura, a paz que excede todo entendimento, que não haveria uma razão que explicaria, né? Em resumo, apesar de ter passado toda a era, ou seja, quando se vê o Antigo Testamento, toda a história da humanidade naquele conceito, naquele tempo, e depois também, depois de Cristo, também se viveu mais de 2000 anos, e até hoje, ainda assim, o conceito de paz às vezes é mal entendido, né? Muitos acham que paz é tranquilidade, né? Então, enfim, é a respeito disso que a gente vai meditar hoje, né? Vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, porque realmente Tu és um Deus bom. E sim, quando se diz a paz de Deus, algo que vem de Ti, Senhor, que é paz para nós. Senhor, que maravilhoso é a Tua presença, nos conservando, nos guardando, Senhor, em meio às tribulações. Como disseste mesmo, sabemos que a Sagrada Escritura nos revela a respeito da grande tribulação e que os Teus seriam protegidos, sim, pelo Teu poder, pela Tua mão forte e poderosa, pelo Teu braço, Senhor, debaixo das Tuas asas, das Tuas penas, Senhor. Sim, Tu nos dás a Tua paz, ó Deus. Sim, em meio à tribulação, em meio à dificuldade financeira, em meio à dificuldade de saúde, em meio a essa guerra que vivemos na sociedade de corações cruéis, impacientes, que a toda a direita age com crueldade, Tu nos conserva em paz, ó Deus. Ou seja, dando a mansidão, dando a serenidade, dando a capacidade de sorrir em meio à tribulação, de se alimentar, enfim, de viver, ó Deus, de ter vida em meio à tribulação, Deus. Que glorioso és Tu, Senhor, Deus maravilhoso, nosso Pai querido, nosso Pai amado, que em tudo nos protege, Pai. Glórias a Ti, nós Te adoramos, Te glorificamos, Senhor. Glórias a Ti. Pai, venha falar conosco, ó Deus, e manifeste o Teu querer a nós, Pai. Clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, que venha falar conosco. Clamo a Ti, ó Deus, que eu aqui me diminua, que eu não venha falar das minhas próprias razões, que Tu, Senhor, usa-me, Senhor, para falar o que é do Teu agrado. Manifeste o Teu querer. Venha falar aquilo que é do Teu querer, para que nós venhamos saber, Senhor, do que é do Teu agrado, da Tua vontade, Pai. É o que eu clamo em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Amém. Primeiro texto, né? Vamos lá. Está lá em Filipenses 4, né? Vamos lá ver. Assim, o conceito paz, ele está enraizado por todos os textos que a gente vai passar, tá? Dando cada qual um pouco da sua significância, né? Ou seja, para a gente entender paz em diversas abordagens, ou seja, cenários, né? Em que ela foi mais ou menos vislumbrada aqui no texto. Talvez não apareça nitidamente, mas a gente vai sim meditar de forma que consiga enxergar a razão dela nos textos, né? Vamos lá. Primeiro, ou seja, o texto lá em Filipenses 4. Está titulado assim: Apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração.
Vou iniciar a partir do mesmo, né? Vamos lá. Filipenses 4. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Tá, você viu que tem vários conceitos, vários nomes, né? E eu vou ler novamente esse versículo 2, explanando a respeito de cada significado aqui. Vamos lá. Peço a Evódia e peço a Sintique. O significado de Evódia é obscuro, incerto, né? E o significado de Sintique é com destino. Tá, enfim, com relação aos significados, o que é em comum, sendo elas mulheres, né? Sabe-se que Jesus vem buscar sua noiva, a sua mulher, casar com ela, né? Então, temos aqui Evódia, que tem o significado do seu nome é obscuro, incerto, e Sintique, né? Que é com destino. Você sabe que em toda essa escritura, principalmente no Antigo Testamento, né? Também no Novo, através dos fariseus, né? Enfim, né? Sempre o povo, por exemplo, os fariseus, né? Ou seja, eles se nutriam de uma certeza de salvação por ser da descendência de Abraão, né? Ou seja, pelo fato deles estarem pronto, sou filho de Abraão, estou salvo, pronto, faço tudo, faço a circuncisão, estou salvo, estou garantido, né? Então, ou seja, eles estavam certos disso, né? Eles viam os gentios como um povo que já estava perdido, né? Já estava, só pelo fato de ser gentil, só por não ser dali, adorar o Senhor, não ser um povo puro, né? Já estava perdido, já não tem salvação mais não, né? E, gente, a gente vê isso hoje, né? A gente vê isso hoje, pessoas que movidas pela religiosidade, né? Atribuem a si mesmo salvação e olham para outras pessoas e atribuem perdição, simplesmente pelas características aparentes, né? Então, isso se vê hoje, que é a mesma coisa do passado, né? Então tá, vamos atribuir essa significância, esses dois conceitos, tá? Tá, vou dar continuidade. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Veja, companheiro de jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é aquela trava de madeira, aquela canga que colocava aqui no pescoço do boi, né? O boi, carro de boi, no carro de boi, para que eles tenham o mesmo compasso. Então, um estava preso ao outro, um tinha que andar no mesmo compasso que o outro, né? Companheiro de jugo. Quem estava preso, apóstolo Paulo, de verdade, se não o Espírito Santo, né? Então, gente, tá, pode ser que nesse contexto literal ele estava falando de outra forma, mas tem significado do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava colado nele, tá? Vamos lá ver aqui, ó. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Jesus Cristo não falou, eu vou deixar o auxiliador, o paráclito, o consolador, não falou? Então, quem que auxilia as igrejas no seu caminho, encontrar o caminho de salvação? Espírito Santo, né? É a obra do Espírito Santo, né? Tá, vamos lá. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. O que Jesus Cristo falou no Evangelho? Senão misericórdia, né? Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente. Ou seja, juntamente com... O que é Clemente? Significado de Clemente? É bondoso, manso, misericordioso, brando, né? Brando,
misericordioso, né? Ou seja, na verdade, gente, tá, vou ler aqui, depois vou explanar a respeito do resumo desse primeiro versículo aqui, o que ele pode nos dizer, né? Pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com as duas, ou seja, com clemência, ou seja, com amor no coração, com bondade, com benignidade, independente se a elas atribuía o conceito de certo ou incerto. Então, se esforçaram no Evangelho, né, no sentido, tendo um coração bondoso, brando, compassivo, benigno, ver coisas boas em tudo. Ou seja, vamos lá, juntamente com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, em resumo, é ou não é? É ou não é? Independente da circunstância, gente, de onde está, que igreja que está, tem que ter amor no coração. E realmente a coisa mais importante entre esperança, fé e amor é mais importante amor. E vocês sabem que é. Então, gente, o que tem que ter realmente para estar com o nome escrito no livro da vida? Independente se você fala que isso é certo ou incerto, bondade, benignidade, ser brando, misericordioso, bondoso, é isso. É isso que Deus quer. Ou será que está falando alguma coisa picuinha, alguma coisa que não é verdade? Então, né? Alegre-se, versículo 4, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegre-se. Gente, posso atribuir o conceito de alegre-se? Tenham vida, tá? Porque até a alegria, o conceito hoje se subverteu, né? Alegria é dar risada, não. Até a hiena dá risada, né? Mas ter vida tem que ter o Espírito Santo. Vida e abundância tem que ter o Espírito Santo, né? Vamos lá. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. O que é moderação? Ou seja, aquele que age como um moderador, né? Então, que a conciliação de vocês seja conhecida por todos. Ou seja, que vocês não fiquem se brigando, não, que vocês ajudem a unir, né? Que vocês se ajudem a unir, que vocês possam ver coisas boas, independente das diferenças que intitulariza vocês da classe, ou seja, das características, onde vocês estão, como vocês são, independente. Que vocês se moderem, que vocês se unam, que vocês não vejam coisas más das pessoas, não. Que tenha entre vocês razões para se unir. E qual é a razão que vai unir todo mundo? É o amor, a misericórdia, ver coisas boas em tudo, né? É isso que vai unir as pessoas. E de fato, gente, como você acha que Jesus Cristo vai unir todo mundo, todas as igrejas? Se não for dessa forma. Ou seja, cumprindo o mandamento dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, gente, independente se vê como incerto e certo, se você vê a pessoa, não, essa aí já está perdida, ou se vê essa pessoa, não, esse aí, nossa, esse já está salvo já. Gente, que una todas as pessoas, que una todos os povos, né? Tendo um olhar benigno, vendo coisas boas em tudo, né? Não desclassificando as pessoas, né? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, ou seja, que vocês sejam conciliadores, que vocês sejam agentes de união e não agentes de divisão, ou seja, agentes do diabo, não, tá? Que vocês sejam agentes de Cristo, de união, de amor, de compaixão, de benignidade, né? Perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Certamente, gente, você agindo com amor no coração, unindo as pessoas, fazendo aquilo que Cristo fazia e vivia, pronto, Deus está perto de você. Porque esse crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso é uma lei. Se você age como Cristo agiu, Deus está em você, porque Cristo está em você, né? Ele é o caminho, ele é a referência, ele nos mostrou, né? Vamos lá. Então, e a paz de Deus, tá? Perdão.
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pelas súplicas com ações de graça, ações que aproximam de Deus. Normalmente a gratidão aproxima muito, te deixa ligado a Deus. Em contrapartida, a murmuração te afasta de Deus. Ações que se aproximam da graça, né? Coisas que são realmente, verdadeiramente louváveis a Deus. Ou seja, vamos lá. Não fica preocupado, gente. Tem uma galera muito preocupada. Oh, mal. Sabe, lendo 1 milhão de vezes. Ele fica o dia inteiro lendo um Salmo 91. Mas tenha plena fé. Se você agir como Jesus Cristo agiu, o Salmo 91 acontece na sua vida mesmo sem você ler. Porque, na verdade, o Salmo não é uma coisa para você ler, é uma promessa. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que Deus está morando no coração. Né? Aquele que habita nos esconderijo e descansa na sombra do Onipotente. Confia verdadeiramente no Senhor. O que é? Descansa. Não se preocupa. Ou seja, aqui ó. Perto está o Senhor. De fato, vocês viverem como Cristo viveu. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Ou seja, né, aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo descansa a sombra do Onipotente. Não fica preocupado. É Deus que está por você. Ninguém rela. Né? Diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, né? Ou seja, né? Vamos lá, não fique preocupado com coisa alguma. Tu és o meu rochedo, a minha salvação. Enfim, confia. Claro, mas tem que ter razão para confiar. Qual é a razão? Que Deus esteja em você. O que precisa fazer para Deus estar viva como Cristo viveu, né? Perdoe, seja misericordioso, veja coisas boas em tudo e em todos. Pronto, simples assim. Tá. Versículo 7. E a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o que é a paz? É algo que conserva Jesus Cristo colado em nós. E agora me diz, a ciência consegue explicar isso? Sendo que, né? Mas nunca. Algo que faz colar, sabe? Que cola é essa que cola Deus em nós? Né? É a paz, né? E que tem que fazer? Só viver como Jesus Cristo viveu, misericordioso, sendo bondoso, vendo coisas boas em tudo e em todos, pronto, né? Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Vejam, gente, eu vou ler de trás para frente a significância aqui. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, tá? Veja, uma cena ali. Você pode ver uma coisinha, uma pequena coisa. O cenário está terrível ali, parece um cenário de filme de terror. Mas você pode ver uma coisinha boa, foca lá e ver aquela coisa como um todo. Mas como assim? Como assim? Tá, vou falar através de Jesus, como é que ele faz, tá? Sabe talvez a cena que eu mais usei nas minhas meditações e que realmente para mim é uma referência tão boa da misericórdia de Jesus, da bondade de Jesus, da benignidade de Jesus, que realmente eu tenho que usar ainda muitas vezes. Por exemplo, aquela cena em que de madrugada os escribas e fariseus, aquele que dá rasteira em Jesus, a preocupação dele era só isso. De madrugada todo mundo está acordado lá, em vez de estar dormindo, vira uma mulher lá, viram uma mulher em flagrante adultério, um fulano chamou a cara, a mulher está em flagrante adultério. Acorda, cidadão, ela acorda, vamos lá agora que não vão dar rasteira em Jesus. Acorda, cidadão, vai, chama ela. E você acorda ele, vamos juntar a galera agora na rasteira em Jesus. Pega a mulher, vamos levar lá. Daí trouxeram a mulher na presença de Jesus e falaram: Senhor, mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Perante a lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. E o Senhor o que tem a dizer? Daí Jesus Cristo já tá com o saco cheio daquela galera. Nem queria ter papo com aquela galera, né? Daí ele se rebaixa no chão, começa a escrever. Sabe que essa galera não vai embora, fica escrevendo no chão, falando um monte de tonto, sabe?
Só que essa galera não vai embora, não. Ele só fica mexendo no saco o dia inteiro, sabe? Parece um pé no sapato. E ficava escrevendo no chão, mas a galera, você não vai falar nada, Jesus? Você não vai falar nada? Daí Jesus levantou e falou, aquele que não tiver pecado, a gente que tira a primeira pedra. Daí foi vazando, os mais velhos para os mais novos, né? E daí Jesus desceu de novo, né? E começou a escrever no chão de novo. E daí se levantou e falou, mulher, só estava Jesus e a mulher lá. Mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? Pois eu também não te condeno. Vai e não peque mais. E daí talvez você se pergunte, mas por que razão que você está falando isso, negócio de benignidade e tal, usando essa cena? Gente, por que Jesus Cristo teve que descer de novo para escrever no chão? Por quê? Por que razão? E ter um papo reto só com a mulher ali. Não era suficiente ele tocar aquela galera lá, porque estava enchendo o saco da mulher também? Não era suficiente? Não. Sabe por quê? Sabe que flagrante adultério naquela época era realmente era a condenação da mulher. Ou seja, uma mulher naquela situação, na cabeça dela falava assim, por exemplo, eles foram embora, mas a vida acabou aqui, na cabeça dela, ela se culpando, né? Você não vai ter pai mais nunca. É melhor você arrumar um buraco e se enterrar, porque não adianta, agora acabou mesmo, tá feio, sabe? Sua ficha tá, nossa, tá mais preta que não sei que ninguém limpa não. Cava um buraco aqui, se enfia, que acabou com a sua vida. Gente, quem o único que viu coisas boas naquela mulher? Sendo que o escriba fariseu na certeza, não, acabamos com Jesus Cristo e com a mulher também. Jesus tocou eles facinho, vaza. E a própria mulher se condenava, né? O único que foi capaz de ver coisas boas, ou seja, benigno, na mulher, foi Jesus Cristo, né? Que nem ficou falando, mulher, se adulterou, né? Que feio, né? Ele falou simplesmente, vai e não peque mais. Alguém te condenou, mulher? Também não te condeno, vai e não peque mais. Porque alguma coisa nesse dia tinha que falar, né? Ele vai falar, não, esquece, não, pode vir. Não. Jesus Cristo é verdadeiro, é justo, mas misericordioso e benigno, né? Então, gente, voltando aqui, vou ler de novo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor que existe, ou seja, qual é a virtude da mulher? Ser filha de Deus, Deus é misericordioso, né? Virtude, né? E se algum louvor, qual louvor? A miséria que ela estava lá, o coração quebrantado. Então, era tudo que precisava ser visto. E Jesus Cristo viu. Ou seja, viu a verdade. Ou seja, vamos lá de novo. Verdadeiro. A verdade da mulher moída no chão, caladinha, não falou nada. É verdadeira, humilhação. Estava humilhada, quebrantada, né? Respeitável. Ou seja, a cabeça dela realmente se diminuindo e entendendo a condição dela e aceitando aquela sentença sobre ela, caladinha ali. Isso é respeitável. Ser íntegro é respeitável. Tudo que é justo, ou seja, misericordioso, tá? Porque, gente, a justiça de Deus qual é? A misericórdia. Porque se eu perdoo, Deus me perdoa. Como que Deus não julga os seus filhos? Com misericórdia. A misericórdia é para com os misericordiosos. Entende? A justiça de Deus é misericórdia. Porque, na verdade, gente, a salvação para o homem é impossível, mas para Deus, como que Deus age? Com misericórdia. Para Ele nada é impossível. Você pede perdão, Ele lava você com e deixa você mais branco como a neve. Como? Misericórdia. Então, justo, misericórdia. Tudo que é puro. O que é puro? Aquilo que é 100%, né? Íntegro, né? Ou seja, então naquela ocasião a mulher se viu pecadora. Ela se viu sem voz para levantar a cabeça. Ela se colocou na condição de realmente pecadora, né? Ela estava íntegra, ela estava certa. Eu pequei, eu fiz errado, né? Então, Deus vê isso, gente,
Ao contrário de situações em que a pessoa tem pecado no coração, mas se acha o bambambam da santidade, né? Então, então ela foi íntegra, ela foi inteira, não foi parcial. Ela realmente, ela se colocou no seu lugar, né? Ou seja, por tudo que é amável. Gente, sabe, toca ou não toca no coração? Aquela galera humilhando a mulher lá, e a mulher quietinha ali, chorando ali, entendeu? Então, se você pode olhar essa cena, olhe com amor. Tudo que é de boa fama. Gente, que boa fama ver isso? Que boa fama. Talvez a fama que ela possa ser vista aqui foi aonde Cristo a deixou, sendo filha de Deus. Porque se Cristo falou, eu também não te condeno, então quer dizer que ele absolveu. Porque o juiz e o advogado é que realmente atribui a condenação à absolução. E se ele não condenou, ele absolveu. Então, claro, se ele absolver, é filha de Deus. Pronto. Né? Ó, tá. Amável, tudo que é boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, tá bom? Então, só voltando aqui, ó. Independente, gente, se é VOD, se é síndico, se fala que você está salvo, se fala que não está salvo. Se você colocar isso no seu pensamento, ver isso, ser benigno no seu pensamento, ser bondoso, misericordioso, pronto. Deus escolhe você, eu quero ver quem tira. Ninguém tira. E você vai ter paz, pode estar caindo bola de fogo, aí como eles acham que vai acontecer no Apocalipse, né? Você vai ter paz, Deus vai proteger você. Pronto, acabou. Independente do que acha, do que deixa saber. O que importa é Deus, gente. Sabe? Maldito homem confia no outro homem. Tem que confiar em Deus. Tá? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora com Ele. Não fica, enfim, né? Fofocando aí pra gente que vai te jogar no chão. Tá? Fala com Deus. Entra no seu... Mateus 6:6. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Deus no secreto do seu coração. Tá? Tá, versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. Gente, eu acho que isso é o mais, sabe, como é que fala? Como é que a palavra fugiu? É o mais, o maior bom senso pode ter. Se a gente tem a Sagrada Escritura, não é para só ler, é para, sim, pôr em prática. E se isso está na Sagrada Escritura, por que a gente não vai pôr em prática? E por que a gente não quer pôr em prática? Por que a gente se gaba de estar no reino do Senhor e não põe em prática isso? Não entendo. Né? E depois fala que outras pessoas que é louco. Né? Vai. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que ouviram em mim, isso põe em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Deus da paz. Você vai ter paz. Que Deus, aquele que pode te dar paz, está colado em você. Então, tá, qual que é a cola para colar Deus? É isso aí, versículo 8, pronto. Não é eu que estou falando, é ele que está falando aqui, ó. Põe em prática isso aqui e Deus vai colar no você. Pronto. Tá. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Renasceu cuidado. Cuidado é reflexo de amor. Sabe-se que a Sagrada Escritura nos fala que o amor é aperfeiçoado em nós. O amor, ou seja, quando se fala renasceu, nasceu e nasceu de novo, né? Renasceu. Quando se fala para matar o velho homem, todo dia. Quando se fala que o amor é aperfeiçoado em nós, todo dia vai nos aperfeiçoando, ou seja, anulando aquilo que era antigo e fazendo algo novo através do amor. E só o amor pode fazer isso, gente, né? Tá.
Tá. Fiquei muito alegre, versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm em mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. A intenção tinha. E às vezes, não vivemos só de intenção. Gente, oportunidade para amar tem de monte. Olha como a galera é carente, gente. Olha como tem gente precisando de ajuda. É um chamado para Deus. A hora que você olha para um cidadão passando necessidade dolorido ali, Deus está te chamando. E o que você fala para Deus? Ou você nem vê? Né? Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de qualquer circunstância. Você viu o segredo de qualquer circunstância? Vou ler de novo. Digo isso não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Esse é o segredo, em toda e qualquer situação. Para estar contente em toda e qualquer situação, tem que ter um pensamento bom ou não? Ou seja, quem consegue dar isso para você? Deus. Sem Deus isso é impossível, irmão. Né? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ô, louco, mas essa frase eu conheço, hein? Nessa frase do Todo-Poderoso, que agora eu tô com Deus, eu tô poderoso também, agora eu posso tudo. Agora 1 milhão para mim é pouco, agora, né? Hã? Onde que ela tá? Falando de fome aqui, tá falando tudo posso naquele que me fortalece. Talvez a galera esquece de encaixar. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Oh, parece que ele perdeu a graça, né? Se colocar essa palavra no para-brisa aí, não vão gostar não, né? Tudo posso suportar naquele que fortalece, mais nesse sentido. Não é de abundância não, gente, porque Deus não é Deus de dinheiro não, tá? É suportar. O que Ele dá? Paz. Paz para suportar tempo difícil de tribulação como estamos vivendo hoje. Na real, gente, só vai sobreviver quem tiver paz. Quem não tiver paz, olha o que está acontecendo. É questão de tempo. Se você não tiver paz, vai acontecer com você também. Me desculpa falar, gente, mas não tem, está separando trigo do joio. Um pro fogo, outro pro celeiro real. Escolhe para onde você quer ir. O que tem que fazer? Olha lá, usa sacola, versículo 8 aí, tem esses pensamentos bons na cabeça. Olhe para as pessoas com bondade, com benignidade, tá? É isso. Tá, versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Nas aflições. Ou seja, se tá passando aflição também. Também tô, Mas nós temos um Deus. E vamos pensar positivo, vamos ver coisa boa em tudo. E Deus vai dar a vitória. É isso aí. Não tem outro caminho não. Não tem como comprar paz não, gente. Aonde que vende paz? Pôr gasolina? Vende? Não, não vende. No mercado, na açougue? Não, também não vende. Fala com Deus, Ele te dá. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Receber tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável,
um sacrifício que Deus aceite e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês necessitam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Gente, aqui ele está falando, né, que, enfim, temos hoje o conceito de que através, né, de Epafrodito eles enviaram recursos materiais, né? Tá. Não vou depreciar esse conceito literal, mas vou incutir aqui também um conceito que refere-se ao fruto do Espírito Santo e ao que realmente é agradável a Deus. Tá? Vamos pensar, vou ler de novo pensando nesse sentido, tá? Não vim para abolir nada, tá? Mas só para incutir um conceito aqui, e se fizer sentido para vocês, então ficou legal, tá? Para vocês não, com a verdade. Tá? Para vocês e para a verdade também, né? Não adianta fazer sentido para as pessoas e não fazer sentido com a verdade de Cristo, que é a misericórdia, né? Vamos lá. Tá. Ó, versículo 16 então. Ó, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Gente, uma mudança que eu vou fazer aqui para vocês talvez verem sentido a respeito, né, do fruto e da vontade de Deus, que é agradável a Deus. Eu vou colocar o próprio Deus falando aqui, como se Deus estivesse falando com essa galera, tá? Então pense que, tá, pode ser o Espírito Santo falando através de apóstolo Paulo, tá? E quem é o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então é Deus, né? Que está em apóstolo Paulo. Pense assim, pense Deus falando através de apóstolo Paulo, pronto, né? Tá. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois que realmente me interessa é o fruto, é o amor, é filhos. Que aumente o crédito na conta de vocês, se vocês me derem, gente. É tudo que eu quero, o galardão de vocês vai ser muito grande. Recebi tudo e tenho até de sobra. O que Deus precisa? Você vai dar o quê? Um carneiro para Deus? Você acha? Né? Então vai lá. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Realmente, o que é agradável? Mesmo assuma a Deus. Como é agradável para Deus? Quando tem festa no céu? Quando um pecador se converte. Tem festa no céu. Sabe que o significado de Epafrodito, amado de Afrodite, é um nome pagão, né? Quando, vou ler de novo então, tá? Ó, eu estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. O que tem a ver? Tá, vamos me ensinar a fazer uma cena. Tá ligado aquele, às vezes um cidadãozinho lá que é marginalizado pela sociedade, daí vai os irmãozinhos da igreja lá, vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, na 21ª vez leva esse irmãozinho para a igreja e esse irmãozinho começa a chorar e daí Deus faz uma obra grande na vida desse irmão. Gente, é tudo que Deus quer isso aí. Pense essa cena e eu vou ler de novo, agora que vocês pensem nessa cena, tá? Então Epafrodito é o irmãozinho que tá lá, é o cidadãozinho que está lá marginalizado. E vocês que vocês mandaram, né? Tá falando para a igreja de Filipenses, né? A galerinha que está servindo de Deus aí, né? Vamos lá. Receber tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, né? Foi a mãe de quem? Da igreja de Deus. Entregou o quê? A alma para Deus. Esse cidadãozinho que estava marginalizado entregou a alma para Deus. É tudo que Deus quer, irmão. Então, se você pode, de alguma forma, atribuir seu pensamento direcionado para isso, você acha que Deus não vai te ajudar e não vai estar colado em você? Claro que vai.
Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que Ele agrada. Que sacrifício é esse? Sacrifício de vida, deixar a própria vida para Deus, fazer a vontade de Deus e não a minha. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Em Cristo Jesus, tudo aquilo precisa. O nosso Deus, Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Enfim, faz isso e Cristo Jesus vai suprir tudo na sua vida, ao ponto de você não ter mais sede de nada, ao ponto que a água que você toma é só Jesus Cristo, você não vai ter mais sede de nada, né? Tá, gente, ou seja, como é que cola Deus na vida da gente? Faça o bem, tenha pensamento bom, olhe bem para as pessoas, ajude as pessoas, Deus vai colar em você. E você nem precisa ficar orando 1000 vezes o Salmo 91, não. Faça isso, é automático, gente. É automático. Tá. Para contextualizar ainda mais essa significância de paz que a gente está abordando aqui, vou ler outro texto também. Tá lá em... Deixa eu ver... Mateus capítulo 3, a pregação de João Batista. Vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Enfim, a gente ensinou uma cena ali que é aquele marginalizado, tipo aquela mulher adúltera, com a cara no chão, não tinha força para nada, virou filha de Deus. Enfim, e também no texto anterior de Filipenses lá, aquela cena que a gente viu, aquele irmãozinho que 21 vezes para converter ele, virou filho de Deus, marginalizado, né? Vamos lá. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, dos céus. O que Deus quer? Almas. O que é agradável a Deus? Almas. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Gente, aonde era o cenário dessa pregação, dessa voz que clama? No deserto. O que se vive no deserto? Um lugar árido, quase que sem vida, né? Um lugar talvez de angústia, de tristeza, ou enfim, sacrifício, né? Penúria, né? Assim como todo contexto em que aqueles que encontraram Jesus no Evangelho, Jesus proferiu salvação, deserto, tá? Só mentalize isso. Versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Tá. E isso aqui, todo simbolismo tem muita importância. Não tem nada, uma coisa que foi jogada a palavra sem sentido aqui, não. Tudo tem significância. Vou ler de novo, explanando aqui. Então, o que João estava munido nesse deserto? Fazia parte da vida dele nesse deserto. João usava uma roupa feita de camelo, pelo de camelo. Você sabe que camelo é um animal que ele, bem dizer, toma água uma vez e depois nunca mais. Você sabe que Jesus Cristo falou: olha, beba dessa água e vocês não vão ter mais sede, né? Enfim, que água é essa? Água que só Deus pode dar. Ou seja, uma vez que ele deixou o Espírito Santo, quando realmente você encontra Deus através da graça do Espírito Santo, quando ele colou em você, gente, você não quer saber mais de nada. Você não quer saber mais de mansão, você não quer saber de dar a volta no mundo em 40 dias, você não quer saber mais você quer saber só o quê? Do que é agradável a Deus, de fazer o bem. Por quê?
Porque é mais ou menos assim, este lugar é mais ou menos, é melhor do que estar um dia nesse lugar do que 1000 anos fora. É mais ou menos coisa que não tem entendimento com uma paz, tá? Então, se você realmente experienciou Deus, de verdade, você não quer perder isso. E para não perder isso, você faz a vontade de Deus. E deixa as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Então, gente, posso dizer aqui pelo simbolismo de que, né, roupa de camelo, né, pele de camelo, João, ele deixou tudo da vida dele para fazer a vontade de Deus. E isso para ele era o que ele queria. Porque ele precisava de Deus uma vez que ele experienciou Deus, né? Vamos lá. Cinto de couro, tá? Cinto, força. Ou seja, cinturão, aquele que vai pra guerra tem que ter o cinturão, né? Ou seja, cinturão cingidos com a verdade, cingidos com a couraça da justiça, da verdade, enfim, né? Força. Tratando-se de verdade, vamos supor, tá? A verdade de Cristo requer força, sim. Pra você levar um tapa numa cara e falar, pai, perdoa, eles não sabem eles não sabem o que faz. Cadê a força? Se você ficou paradinho, só levou tapa. É aqui, ó. Tem que ser forte. Tem que ter raiz para levar tapa, tapa, tapa e adorar o Senhor. Tem que ser cristão raiz para ser moído e para adorar o Senhor. Cinto, força. Então tem que ter. Ou você acha que a vida de João é vida de glamour? Não, muito pelo contrário, sofrida. Tá. O seu alimento era gafanhotos. Sabe que lá em Apocalipse capítulo 9, associa-se a figura de gafanhotos a demônios, tá? O seu alimento era o gafanhotos. Sabe-se que na Sagrada Escritura, Jesus Cristo fala assim, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, gente, associando esses conceitos, conectando aqui, ó, alimento gafanhoto, então, fazer a vontade de gafanhoto, que é demônio, como é que é isso? Para que o mal serve? Né? O mal serve para nos fazer mal. E se ele nos consegue fazer mal, ele fica dando risada. Tipo, assista aquele filme do Paixão de Cristo lá pra você ver. A galera moía com Jesus Cristo, ele ficava caladinho, eles moíam mais ainda. E nossa, era a festa dele, parece que era a Copa do Mundo. Jesus Cristo ficava caladinho, nossa senhora, ele comemorava. Ele comemorou, né? É só Jesus ficar caladinho lá, mas nossa, né? Aí que eles aproveitavam mesmo, né? Assista pra você ver. Então, a vontade do mal é fazer mal, ou seja, para que o bem sofra o mal. Nesse sentido aqui, o alimento de João, né, é fazer a vontade da razão daquele que estava fazendo mal para ele, dos demônios. A razão dos demônios é a maldade. O que era quando a gente é submisso à maldade, a gente está fazendo a vontade da maldade, ou seja, que a gente receba o mal, né? E gente, o que é levar um tapa e oferecer o outro? Ser submisso. Não é sair brigando, não. Ou seja, você favorece o mal. Porém, mal sabe ele, assim como ele achou que matando Cristo está tudo resolvido. Não. O tiro saiu pela culatra. É fazendo isso que você encontra a vida. É fazendo isso que Deus cola em você. É fazendo isso que você tem paz. Tá? Então, pense nesse conceito. Ele vai falar aqui, preparando o caminho do Senhor. Como é que você prepara o caminho para Deus? Como é que você prepara essa casa para Deus vir morar? É assim, pagando o mal com o bem. Recebendo o mal, então, bate que eu falo, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, baixa a cabeça.
Não dificulta o caminho do mal, não. Facilita para ele, baixa a cabeça, pronto. Né? Faz isso. Não quer brigar com o mal, não. Deixa, não dá muito trabalho para ele, não, tá? Baixa a cabeça, fala, pai, perdoe, não sabe o que faz. Ponta para você, tá? Mal saber que Deus colou em você. Né? Tá. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Mel de abelha. Sabe que a abelha é um dos insetos que acumula bastante, né? Acumula em colmeia. Sabe-se que outros seres voadores também, que Jesus Cristo falou, olha, tá vendo esses pássaros? Eles não plantam, não colhem, não acumulam em celeiro, vinculando a figura do rico, associando a questão de acumular, de riqueza, e associando a abelha tendo ferrão causador, ou seja, o alimento dele é mel de abelha, né? Alimento que é mel de abelha, tá? Vamos ver aqui, ó. Mel silvestre, mel de abelha. Então, como incutir aí também, né? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Vamos pensar, né? Então, o alimento dele é o mel. O mel, voltando-se a acúmulo de riquezas, é a riqueza, né? A riqueza, né? Quando você faz a vontade, a riqueza é a obra do rico. É a obra do rico. É aquilo que ele tem, né? Quando você faz a vontade da riqueza, ou seja, quando você favorece, manda, trabalha para encher o bolso dele, né? Sofre, né? O alimento você está comendo, indiretamente está comendo mel, porque você está fazendo a vontade da riqueza, do acúmulo dele, né? E o ferrão dói porque sofre, é sofrido. É sofrido para um pai de família trabalhar que nem um camelo e chegar no mercado e começa a tirar, porque subiu tudo e o salário dele não subiu, começa a tirar as coisas do carrinho, e daí o filho dele começa a chorar, pai, de novo minha bolachinha, o senhor vai tirar de novo minha bolachinha, pai, o mês passado o senhor tirou. E esse pai começa a chorar, porque eu trabalhei o mês inteiro e não tenho condições para comprar uma bolachinha para o meu filho. É doído, isso dói em Deus. Dói em Deus. É doído. Isso dói em Deus. Para fazer a vontade do rico, dói em Deus. Mas é o caminho. É assim que você alcança a glória. Veja, lembra daquela passagem do Lázaro rico? Em que Lázaro comia as migalhas, caía da mesa do rico. Morreu Lázaro, morreu o rico. E o rico falando, pai Abraão, peça a Lázaro que molhe o seu dedo numa gota d'água para refrescar a minha língua. Pai Abraão, meu filho, é impossível. Há um abismo entre você e ele. Você usufruiu sua vida lá na terra, lá, ele usufrui agora. E é eterno, gente. Ainda que você sofra 100 anos, se você ficar uma conta racional, tá? Infinitamente em festa, o que você prefere? Ou fazer festa 100 anos aqui e ficar sofrendo infinitamente? Escolha a melhor parte. Vamos lá, então, o seu alimento é ou seja, receber a maldade, e pai perdoe não sabe o que faz, e realmente, mesmo que você seja injustiçado, tá? Trabalhe que nem um cachorro aí para enriquecer os outros, tá? E fica de boa, Deus cola em você e te dá paz. Esse é o caminho para quem? Para endireitar o caminho, para endireitar o caminho para Cristo vir morar em você, é isso, tá? Faça o bem, independente da circunstância que você está. Sabe? Faça o bem. E Deus colhe em você. E ninguém tira Deus de você, não. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. Então o cenário de João é esse. Para ele preparar o caminho para o Senhor. E na verdade, o principal caminho que ele está preparando é o dele mesmo. Para Cristo vir morar nele.
né? Para o Espírito Santo vir morar nele. Ó, e vejam bem aqui, ó. Então os moradores de Jerusalém, cidade de paz, cidade da completude, realmente onde a glória do Deus do Senhor acontece, de toda a Judéia, ou seja, Judéia, da tribo de Judá, região da tribo de Judá. Judá é o quarto filho de Lia. Quando Lia nasceu, ela falou assim: agora eu louvarei, desta vez eu louvarei o Senhor. Ou seja, tem significado, Judá tem significado de agradecido. Então, cidade de paz, agradecido, pacífico e agradecido, tá? E toda a região em volta do Jordão, aquele que desce, ao que desce, humilde, agradecido, pacífico e humilde, iam até onde ele estava. Ou seja, que caminho é esse que ele estava preparando? Como o cenário anterior que eu explanei para vocês, da dificuldade, da dor, né? Devido à crueldade, devido à injustiça. Como que a gente tem que ser? Aqui, ó, pacífico, ter paz, né? Buscar ter paz, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo agredido. Ou seja, então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, tribo de Judá, região de Judá, tribo de Judá. Judá, agradecido, grato, agradeça a Deus, não murmure não, e seja humilde. Essa resposta, para quê? Para que Deus venha morar em você. Essa resposta que você tem que dar para as violências, para a injustiça, para que Deus venha morar em você. Tá, versículo 6. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João Batista batizava em arrependimento dos pecados, independente de onde é que era. Ó, mas tinha um povo que era no lugar bem certo. Lá, vamos ver aqui. Ó, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, ou de verdade, gente. Arrepende de verdade. Não fala, não pede perdão aí, faz a mesma coisa não, no seu coração tão ruim assim. Não fica mascarando no seu coração não, falando que seu coração é bom, mas não é. Tá? E não pensem que podem dizer uns aos outros: eu tô na casa de Deus, tô glorificando, lá tô salvo. Ou seja, não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que podem fazer com que, que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Mas como assim fazer? É só moer ela. Você passa aquela rolo compactador, moe a pedra, vira pozinho. Humilde. Daí sim é filho de Abraão. Daí sim é consequência daquele que plantou a fé. Daí sim é consequência daquele que plantou a fé, daqueles que araram os profetas, daquele que regou com sangue. Seja humilde. Sim, aceite. Ou seja, a disciplina do Senhor sobre a sua vida te deixando mais humilde. Não sabote isso não, gente. Não fica falando: é luta espiritual, vamos repreender. Não, veja que Deus está tentando endireitar você, para você ficar mais humilde, para você olhar para os outros com misericórdia, tá? Para você ver coisas boas em tudo e em todos. Ver que não tem pessoa contrária a você não, tá? Ver que, olha gente, vê com os olhos de Jesus Cristo, pronto, acabou. Você conhece Jesus Cristo, conhece as casas Escritura inteira. Versículo 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Fruto do Espírito Santo, amor. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Está falando de Jesus Cristo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, purifica-se o ouro no fogo. O vaso do oleiro é curado no fogo.
A gente não vai até Jesus Cristo na facilidade, tomando água na beira da praia, não. A gente vai a Jesus Cristo quando a gente leva um tapa numa cara e fala, Pai, perdoa, eles não sabe o que faz. Quando a gente é, ou seja, injustiçado, a gente fala, Pai, perdoa, eles não sabe o que faz. Quando a gente é oprimido, quando a gente fala, Pai, perdoa, eles não sabe o que faz. O fogo, onde que tá o fogo? Aqui, ó. Dói como se estivesse queimando aqui. Mas é preciso fazer isso para morrer o orgulho, morrer o homem velho, para nascer um homem mais humilde. No fogo. Daí sim, o Espírito Santo cola, mas tenha plena fé. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. É a história de mais ou menos posso inserir aqui. Trigo, Lázaro. Palha, rico, né? Tá comendo lá que Lázaro tá comendo as migalhas dele, né? Versículo 13. Por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, a misericórdia. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Agora me fala, por que Jesus Cristo falou, não, João Batista, você que tem que batizar eu? Por quê? A bondade, Deus quer que nós faça bondade para Ele vir morar na gente, né? Então, a obra de sacrifício agradável a Deus é a nossa bondade para Ele vir morar. E na verdade, quando João Batista batiza Jesus Cristo, João Batista estava fazendo um ato bondoso a Jesus Cristo, né? Isso é agradável a Deus, que a gente faça bondade. Só para talvez isso tenha ficado confuso, porque é muita, claro, não tô desconsiderando a forma literal como isso é vida, e de verdade aqui prevalece a literal, só está trazendo luz, pensamento, de forma que a gente veja algo de Deus aqui em torno de misericórdia, de amor e bondade, né? Vou trazer um texto também que fala de João Batista e que explana mais a respeito disso, tá? Tá lá em João 1. João. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes de Jesus, gente, as menções de Deus eram por vozes, palavras, né? Ou seja, falava em nome de Deus, ou seja, né? Não tinha uma figura que era Deus, né? Então, no princípio, era o Verbo, era Deus, inclusive Deus, haja isso e ouve, por verbo, por falas, né? E como que Deus se manifestou a Moisés? Falando com ele, né? Ó, versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe que somos co-criadores, sabe que o amor se aperfeiçoa em nós, sabe que nós ajudamos a Deus nos edificar se temos em nosso coração amor, o Espírito Santo. Então, veja, quando se fala aqui, ó, sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Deus,
a gente não constrói nada aqui. Sem Deus, a obra do Filho de Deus é interditada. O que é Deus? É amor, é misericórdia. Sem misericórdia, sem ter pensamento benigno, a obra de Deus na sua vida está interditada. A obra de você ser filho de Deus na sua vida está interditada, sem ter um olhar benigno, ver coisas boas em tudo, em todos, sem ter um coração misericordioso, se colocar no lugar dos outros. E o mal, gente, ele quer entulhar você. Então, você sabe que uma construção, depois que está tudo entulhada lá, sujo, goteiro, dá mais trabalho. Então, quanto antes, passe a ser misericordioso, passe a ver coisas boas nas pessoas, em tudo. Não fique olhando para os outros com olhar de ódio, não, de divisão, de picuinha, de panelinha. Tá. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida, Espírito de vida, Espírito Santo. A vida estava nele, Espírito de Deus. A vida era a luz dos homens. A referência, sempre o Espírito Santo guiou no Antigo Testamento. Tanto pelos juízes, tanto pelos profetas, né? Guiou, né? Ou seja, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, através do Espírito Santo. Vida, Espírito de vida, Espírito Santo. A luz resplandece nas trevas. Onde tem luz, treva nenhuma. Treva está amarrada, não pode fazer nada. Está apagada, apaga. As trevas apagam diante da luz. As trevas não prevaleceram contra ela. Não pode. Tem luz ali, a treva não pode fazer nada, está apagada, está amarrada. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, mostrar o caminho, preparar o caminho para Deus, para Cristo vir morar na gente. Assim como eu falei, né? É o caminho daquele no deserto, comendo gafanhoto, comendo mel, enfim, né? Usando pé de camelo, usando cinto, né? Então, o que eu falei anteriormente, né? Tá. Houve um homem enviado para Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Veja, o que é luz? Espírito Santo. Testemunho. Para falar, olha gente, você quer receber o Espírito Santo? Faça assim, 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 assim. Se converta. Todo dia, se converta. Peça perdão todo dia, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Por quê? Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então, se tem pecado, tem que pedir perdão toda hora. Você pensou mal de alguém? Peça perdão toda hora. Daí sim, como é que faz para Deus que não tem parte com a maldade colar em você? Pedir perdão, gente. Para o homem é impossível. Se você, pela razão do homem, sem pedir perdão, misericórdia para Deus, é impossível Deus estar colado em você. Mas se você pedir misericórdia para Deus, você vê realmente, eu estou errado de pensar mal dos outros. Pensar esse irmão tolo, esse irmão é assim, 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 assim. Perdão, Deus. Daí Deus cola em você de novo. Tá, versículo 10. Aqui, né? O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem é o verbo? Deus. Deus está em todo lugar, né? O verbo estava no mundo. Deus está aqui, está no mundo.
O mundo foi feito por meio dele. Tudo foi feito por Deus. Mas o mundo não conheceu. Mas o mundo não aceitou Deus. Da mesma forma, aqui, agora eu vou ler aqui, peraí. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Né? Tá voltando aquele texto lá de Evódia e Sintik. Evódia e Sintik. Evódia e Sintik. Evódia, incerto, obscuro, né? Mundo. Ou seja, o evangelho, o cristão veio porque o mundo está perdido, né? Então, obscuro, incerto, que não tem. Aí você está perdido, né? Tá, né? Então, mundo. Aqui ele fala, veio para o mundo não aceitou ele, né? E também vem para os seus, né? Por exemplo, nós somos bons, nós somos santos demais. Meu Deus, não tem ninguém, né? Aqui, tá, veio para esses também lá. Ó, e veio para o seu, e os seus não receberam. Por quê? Faltou misericórdia. A lei estava, nossa, ao pé da letra, mas faltou misericórdia, amor no coração, né? Então, são duas realidades em que sabota Deus. Deus não quer priorizar ninguém, só quer que tenha amor no coração. Independente se está no mundo, independente se está no lugar na nata da santidade, tendo amor no coração, está colado em Deus. Não tendo amor no coração, não adianta nada. Estou falando de verdadeiro amor, gente. A Sagrada Escritura nos fala, aquele que fala que ama a Deus, mas odeia seu próximo, odeia. Ou seja, tem alguma razão de divisão em relação ao seu próximo. Deus não está nele. A verdade não está nele. Né? É mentiroso e a verdade não está nele. Né? Então, quando qualquer pessoa, gente, você tem que ter pensamento bom para realmente ter amor de verdade. Porque isso não é falsa humildade. Porque isso não é hipócrita do mesmo jeito. Sabe? Tem que ter pensamento bom com todo mundo. Ou será que nós não tem que ser imagem semelhante de Jesus Cristo, de Deus, que é a figura de Deus, a figura de Deus? Sim. Tá, vamos lá. Tá, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é vontade de Deus? É fazer igual a Jesus Cristo, mas ele fez. Ser bondoso, misericordioso, benigno. Olhe bem todo mundo, todas as circunstâncias. Não fica futricando, ver alguma coisa mal em alguém, não, irmão. Isso não é de Deus, isso é do inimigo, que é dividir, o divisor, o diabo. Ele quer te afastar das pessoas. Ele te cola esse pensamento aí. Mas, puxa, faz um filtro aí. Não fica olhando isso aí, não. Pense coisa boa em todo mundo, tá? Daí sim Deus volta a colar em você. Pronto. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, ou seja, Jesus Cristo, né? A figura de Deus se fez homem, né? E nós vimos a sua glória, vimos a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, que nós sejamos que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. É o exemplo, Ele é a réplica de que nós devemos seguir, tem que olhar para Ele, gente. A glória como do unigênito do Pai. Esse é meu filho, seja a imagem e semelhança dEle também, para você seja meu filho também. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Por quê? Sendo que João era mais novo, mais velho que Jesus, né? João era mais velho que Jesus, né? João era mais velho que Jesus,
né? Primo de Jesus, mas era mais velho, né? E ele fala aqui, ó, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Por quê? O Espírito Santo, o Espírito de Deus sempre existiu. E Jesus era cheio do Espírito Santo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Sim, todos nós, todos temos a possibilidade de receber o Espírito Santo em plenitude. Ou seja, assim, quando a gente recebe o Espírito Santo, não é 1% do Espírito Santo, não. Em plenitude, é o Espírito Santo aquilo que ele é. O Espírito de Deus vem habitar em nós, vem visitar nós. Tem que fazer o quê? Olhe coisas boas em tudo, seja misericordioso, se coloque no lugar das pessoas. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, está em abundância, graça sobre graça. Basta a gente fazer o bem, pronto, ele vem colar na gente. Fruto do Espírito Santo, amor, pronto, ame. De verdade, gente, não ame umas pessoas não e odeie as outras não. De verdade, tem que amar todo mundo, pronto. E o Espírito Santo cola em você, ele está abundantemente aí. Basta fazer o bem e ele cola em você. Graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus, Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está junto do Pai, é quem o revelou. Deus unigênito, Espírito Santo, por meio de Jesus, revelou quem é Deus. Deus. Olhe para Jesus e você vê Deus. Você vê as características de Deus. Então, tá aí um referencial para você ser imagem e semelhança. Porque vale a pena, tá? Uma que aqui você tem paz. E na eternidade é em festa. Então vale a pena. Tá, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou: eu não nego. Confessou: eu não sou Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto. Clama quem é Deus. Então, você está vendo de dificuldade, tá? O caminho é esse. Até porque, gente, a promessa para os filhos de Deus, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Então, você quer ver glória? Está sofrendo? Clama a Deus. Clama a Deus. Não tem outro caminho. Entra no seu quarto, fecha a porta e clama socorro para Ele. Não fica falando para os outros, não. Clama para Deus. Chora na presença dEle. E vale muito essa oração das suas lágrimas. Em Romanos 8, 26, fala: o Espírito Santo ora em nós, quando a gente não sabe o que orar, ora em gemidos inexprimíveis. Ou seja, que gemido é esse? Da alma. Você sabe que as suas lágrimas correndo aí, na espiritualidade, tem um barulho estrondoso, que a sua alma ecoa na espiritualidade, esse sacrifício de sofrimento seu, que não fica sem ser ouvido por Deus. Vai, entra na presença de Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Deus no secreto do seu coração. E Ele que prometeu: vinde a mim, todos vós que está com os fardos pesados, e eu vos levarei, tirei esse jugo pesado e vos darei um jugo leve. É promessa. Ele é fiel para cumprir.
Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Então, se você quer ser algo certeiro mesmo, corre para Jesus Cristo, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Deus no secreto do seu coração. Tá. Eu sou a voz que clama no deserto, endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então, por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, porque tinha um coração duro. Ele vem depois de mim. Esses aí tinham um coração duro. Não conhecia a razão de Jesus porque tinha um coração duro. Não queria ver a razão de Jesus porque tinha um coração duro. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Veja, eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Veja, gente, como é que faz para Jesus Cristo morar na gente? A gente tem que se colocar no nosso lugar de pecador e pedir perdão, porque nós somos, gente. Se você pensa mal de alguém, você já pecou. Se você pode fazer, se a pessoa pede uma ajuda para você, você nega a ajuda dela, você já pecou. Porque o mandamento principal: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo, o mandamento de Jesus Cristo, que ele resumiu todos os mandamentos desse e esse mandamento para cumprir todos os mandamentos. Como que ele nos amou? Vocês sabem, vocês tinham a paixão de Cristo, sabe, daquela forma que ele nos amou. Vendido por 30 moedas, traído com um beijo, rasgaram o corpo dele, um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé. Tomou um vinagre que nem precisava tomar, mas se humilhou de tal forma e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, né? Ao ponto de sentir sozinho, até mesmo de Deus, tanto era o sofrimento dele. Ele nos amou assim, tá? E se você ama um pouquinho diferente disso, você já pecou, pronto. Porque o mandamento dele é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você não amou como ele mandou, não amou como ele amou, já pecou, pronto, acabou. Tem que fazer o quê? Pedir perdão para ele. Peça perdão o tempo todo, gente, vale a pena. É isso que te deixa colado para Deus. Porque se você acha o bam, que você não tem pecado, pronto, a verdade já não está em você. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Versículo 31. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele mesmo fosse batizado, manifestado a Israel. Quando João Batista falou: eu batizo com água para arrependimento dos pecados, né? Eu vim me arrependendo, até que Jesus Cristo veio e colou em mim. Eu vim pedindo perdão para Deus, pedindo perdão, até que Jesus Cristo colou em mim. Vai dizer que esse não é o caminho? Vai dizer que esse não é o caminho que João Batista falou para Cristo vir morar na gente? Clamando por misericórdia, reconhecendo-se que você não é nada mais do que ninguém, que você é igual aquela mulher adúltera lá. Até porque, gente, se você pega quanto maior mandamento, pronto, tá tudo igual. Você já é o maior pecador. Qual é o maior mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mandamento de Jesus Cristo. Se você não amou igual a Jesus Cristo, você já pecou quanto o maior mandamento, você é o maior pecador. Pronto, se coloca no seu lugar e peça perdão para Jesus Cristo, pronto. Jesus Cristo cola em você.
Gente, tem aqueles que falam, tá facilitando o pecado. Não estou facilitando, só estou falando para fazer igual Jesus Cristo fez. E o que ele falou para a mulher adúltera? Vai e não peque mais. Pronto. Tá. 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba, pousar sobre ele. E pousar sobre ele. Versículo 32, né? João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vou ler de novo, explanando a respeito de uma conotação aqui, ou seja, de um pensamento, uma visão dessa cena aqui. Tá? Versículo 33 em diante. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar. Quem enviou João a batizar, senão Deus? Né? Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, ou seja, se arrepender, claro, proferir o arrependimento e se arrepender, ele tem que ser mestre nisso, ele tem que se arrepender. Me disse: aquele sobre quem você vir descer, aquele sobre quem você vir, tá? Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja, você sabe que a palavra vir, ela pode ser vista de forma no verbo ver e no verbo vir, ou seja, se locomover até a mim. Aquele sobre quem você vir descer, você pode, no contexto de ver, ver descer, vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aquele sobre quem você vir. Tá. Aquele sobre quem você. Aquele sobre quem você. Sobre você. Se sobre você vir o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em outra palavra, quem é que fala Espírito Santo? Vai nele, é Jesus Cristo. Tá, pré-requisito para isso. O caminho, Jesus Cristo. A verdade que ele falou sobre a vida, sobre o Espírito de vida vindo em você, te dando a paz que sai de todo entendimento. E sim, aí sim você, em razão disso, tem vida e vida e abundância. Então, quando se diz que Jesus Cristo batiza no Espírito, é Jesus Cristo que batiza no Espírito, conforme os padrões de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou? Qual é o padrão dele? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se a gente não pecou, pede perdão na hora, para você não desgrudar de Jesus Cristo. Pronto. Se você pensou algo de alguém, peça perdão na hora, para você não desgrudar de Jesus Cristo. Né? Versículo 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? E na verdade, gente, para você ser o Filho de Deus, quando se fala que Jesus Cristo é o primeiro e o último, né? Quando se fala que o Espírito Santo vem sobre nós, e quando se fala eu vou deixar o Paráclito, Jesus Cristo falou, vou deixar o Paráclito, o Auxiliador, para ajudar vocês. Então, o que a gente precisa ser para filho de Deus? Ter o Espírito Santo na gente, morando na gente. Porque se você é filho de Deus, você é filho de Deus. Não tem como você ser filho de Deus e deixar de ser filho de Deus. Como é que é isso? Me explica como é que você... eu sou filho dele, mas agora não sou mais filho dele. Entende? Para você ser filho de Deus, o Espírito Santo tem que vir morar em você. Não é só visitar, não, porque vem visita vai embora. Tem que vir habitar. E como tem que fazer? Você tem que
querer estar o tempo todo com Ele. Você tem que querer. Você pensou mal de alguém, pronto. E significa isso. Peça, Pai, perdoa. Perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa. Pronto. E o Espírito Santo habita em você. Né? Esse é o caminho para o Espírito Santo habitar em você. Você tem um pensamento benigno. Como a gente leu anteriormente, veja, se tem alguma coisa para você ver ali, foque no que é bom, busque ver o que é bom. Não fique vendo coisa terrorismo, não, coisa atacando pedra nos outros, não. Tá? Foque no que é bom, porque a razão é sua ser filho de Deus e não dos outros. Então se esforce para isso, porque vale a pena. Tá? Eu fui explanando bastante, né? E é mais ou menos essa mensagem que eu queria passar, né? Enfim, quando iniciei falando de paz, né? O que é paz, certo entendimento? Porque realmente, gente, a gente está vivendo um tempo que, como é que, nossa, essa pessoa era para ter, tem tudo, mas não é contente. Essa pessoa não tem nada e está dando risada à toa. Como é que explica? Como é que é NASA? Como é que explica isso? Deus. Um tem Deus ou não tem. Pronto, acabou. Um tem vida, não tem. Pronto, acabou. Um é zumbi, outro é filho de Deus. Né? Vamos orar aqui. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, porque Tu és bom. E Tu és verdadeiramente bom. Em tudo Tu és bom. Até mesmo na dor Tu és bom, porque você vê o propósito daquilo, você vê que a partir daquilo faz surgir filhos Teus, Senhor. Sim, nós ficamos presos, mas por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, o que eu fiz? Mas Tu vê que essa é a forma desse coração duro se moldar ao seu modelo de humildade. E pedir ajuda, e ser mais humilde, e passar a ver coisas boas nos outros. Então Tu é bom o tempo todo, e sim, é verdade que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, até mesmo a dor. Tudo vai ajudar, até mesmo a dor. Glórias a Ti, que és bom o tempo todo, sempre foste bom e sempre serás muito bom, Deus. Glórias a Ti, ó Pai. Pai, Tu vê como é que está essa realidade desse planeta. Tudo tá uma tribulação meio que geral, Senhor, né? Tu mesmo vê. Enfim, tô falando para aquele que o Senhor tem propósito, por qual o Senhor incutiu a disciplina lá. É Teu filho, mas o lobo tenta cegar ele, tenta falar um monte de asneira e para ele não ver que Tu quer o bem dele e Tu quer que ele se humilhe, Tu quer que esse seu filho quebre o coração orgulhoso dele e passe a ver coisas boas em tudo, em todos. Mas o lobo não, o lobo conta um monte de historinha para cegar esse Teu filho, Pai. Em favor do Teu filho, por amor ao Seu nome, ó Deus, pelo que Jesus Cristo fez. Sim, ao ponto de que Ele falou, vim buscar todo o que meu Pai me confiou. E Ele entregou a sua vida convicto que ia trazer. E sim, Senhor, por a força do Teu nome, do que Teu Filho fez, em razão que estamos num vale de osso seco, em razão que somente o Teu Santo Espírito pode tornar esse vale de osso seco um poderoso exército, ó Deus. Assim, Pai, clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pelo Teu favor, clamamos em nome de Jesus, pela Tua presença, em testemunho a profecia de Joel, que uma vez que a Tua igreja estivesse arrasada, só tivesse como um cemitério, um osso de vale seco, Tu mandaria o Espírito Santo para avivar a Tua igreja. Vê se não é hora, Deus. Vê como é que está o coração da Tua igreja. Vem, primeiramente, como uma luz para abrir os olhos dos Teus filhos, para enxergar a Tua razão, ó Deus. E vem colocar amor através da graça do Espírito Santo no coração deles, Senhor. Assim, Pai, se é do Teu querer, se é da Tua vontade, eu profetizo em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra, assim como está profetizado em Joel, que se cumpra a profecia de Joel, ó Deus, para avivar a Tua igreja,
para que Cristo possa buscar os seus, para a tua glória, Deus. Profetizo em nome de Jesus, e seja feito conforme o teu querer, Deus. Amém. Irmãos, em correspondência com Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora em nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos o que orar. Eu não sei o que cada qual, a situação em que cada qual vive, então claro, eu não sei o que orar, mas pela literalidade que Deus considera também do teor da palavra, em Romanos 8:26, que uma vez o Espírito Santo orando em gemidos inexprimíveis, ou seja, coisas que não têm expressão significativa, ou seja, verbos, palavras, sons que não têm expressão significativa. Eu clamo em nome de Jesus que o Espírito Santo venha orar em mim e irei proferir palavras que eu não sei o significado, ao ponto de que o Espírito Santo venha orar por você. Quem é o Espírito Santo? Seu Pai, que quer pegar você e levar com Ele para a glória. Por essa razão, eu clamo ao Espírito Santo que ore em mim para você. Em nome de Jesus eu clamo. Tismirolana tandaigilet nuriminon Lord leka enirol mirolashdet Rahame katorolur şedollorin negamia tashnyat No yemekashur birallah Jan mandochi lokan unurminon tashnan Na mimishurolikanan olalar Let orelate izlorut Nyor me hapis ni kandor lanatant Lord kishiat ni mini handot na lakarat na yerajulot niote no not. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus.